voto deve ser facultativo ou obrigatório? Começa agora mais um ringue na distância, né? Pandemia pegando, Bolsonaro não colabora. Tá difícil, né, Kim? Eu vou levar porrada agora dos eleitores dele, mas o assunto hoje é voto facultativo ou obrigatório. Bom, no melhor dos mundos, claro que o ideal seria a gente ter um voto facultativo. Agora, a gente precisa entender que o voto, ele não é só um direito, ele é sim um dever. E essa discussão, ela existe desde a época da Revolução Francesa, da formação das repúblicas. Quem deve votar, deve ou não ser obrigatório. E uma grande parcela de líderes de países, eles seguiram a ideia de que o voto, ele é sim um dever. E assim como o Estado tem alguns deveres que ele precisa prestar com o cidadão, o Estado ele não tem liberdade nenhuma, ele precisa o tempo inteiro estar prestando conta para o cidadão tem alguns deveres com o Estado. Um deles é o voto. É você estar ali no dia da eleição e tentando fazer parte, né, tentando compreender todo o espectro político e fazendo parte também dessas mudanças, sendo parte da mudança, sendo um cidadão, né, adquirindo consciência mesmo cívica. O voto é um dever, por quê? Porque ele desperta no cidadão o interesse pela política de uma maneira que ele é incitado, ele é estimulado a ter que entender mais, a ter que cobrar mais os governantes. E o fruto desse tipo de obrigação, entre aspas, já que é uma obrigação muito leve, já quase que não tem penalidade nenhuma, né? Mas esse tipo de incentivo que alguns querem dizer que é uma obrigação, uma forçação, ele acaba tendo resultados muito positivos. A gente tem, sim, eleições que são referendadas pelo voto. A gente tem, no Brasil, em média, 30% de votos brancos, nulos ou de abstenção, somando tudo, chegaria a 27%. Então, 70% da população referenda aquilo. E isso é uma maneira de legitimar a eleição. Num país onde a democracia engatinha ainda, como no Brasil, numa democracia onde o tempo inteiro ela é ameaçada, né? Tem impeachment, tem golpe, tem ditadura, a gente não pode, numa democracia que está engatinhando e que ainda está adquirindo uma consciência do voto, é uma democracia nova do Brasil, nem se compara com as repúblicas da Europa. A gente não pode nela agora querer impor o fim de um tipo de sistema que tem bons frutos, que tem bom resultado. Eu não vejo por que não. Primeiro que você já parte de uma premissa falsa de que o voto em si obrigatório desperta interesse pela política. Não, o interesse pela política é despertado por interesse de alguém em algum partido, em alguma ideia, em querer militar ou não. O fato do voto ser obrigatório não desperta o interesse em ninguém pela política. Tanto que, de que adianta, né, tratar o voto como um dever, que eu discordo, eu acho que é só um direito, não é dever de ninguém votar. De que adianta tratar como um dever se você está, por exemplo, você citou aí 30% da população que ou vota nulo, branco ou se abstém, né? A maior parte ou é nulo ou é branco, né? Para que obrigar o cara a sair de casa e ir até a urna só para o cara mostrar que ele não está se sentindo representado pelo sistema político e mais, né? Para além disso, não tem incentivo à cobrança nenhum também, né? Pelo contrário, quanto mais você coloca um senso de obrigação e menos você coloca o senso de dever no sentido virtuoso, né? É um dever cívico, né? E não uma obrigação legal, uma imposição do Estado em cima de você, menos você incentiva as pessoas a cobrar. E eu também discordo que o resultado do voto obrigatório seja bom, né? A gente tem um ódio das pessoas pela política e pelos políticos, pelas instituições. Claro que não é meramente fruto do voto obrigatório, mas o voto obrigatório não contribuiu em nada para isso, pelo contrário. Muitas coisas você não consegue fazer sem a certidão de quitação eleitoral, né? Ou você participar de um concurso público, ou você conseguir um empréstimo no banco público, ou várias outras, ou mesmo tirar um passaporte para você sair do país, enfim. Uma burocracia que se impõe em cima de um cara que simplesmente não se sentiu representado por ninguém no que sair de casa. Quase um clichê, né, citar, né, o artigo da Constituição que diz que o poder emana do povo, mas o que está na natureza disso é que o poder do Estado, o que legitima a atuação do Estado é a participação popular, é a delegação que o próprio povo dá de poder para o Estado. Se
O poder vem da população para o Estado e não o contrário, é a população que decide se escolhe ou se não escolhe aqueles que vão exercer o poder. Mas a população, ela tem o direito de escolher ou não. Agora, inclusive, elas, como você falou, né, tem o voto branco, nulo e abstenção. Na verdade, a abstenção é maior do que branco e nulo, chega perto de 10%, e a abstenção perto de 20%, né, se você for somar todos os brasileiros que poderiam votar, e aí chega perto da casa dos 30% ali, somando tudo. Agora, é uma maneira realmente de você estimular, de você criar essa cultura do voto. A gente tem outros países, são 22 países que seguem esse modelo do voto obrigatório. 12 deles estão na América Latina, são países vizinhos. Por quê? Porque a gente tem uma história de democracia muito parecida com a deles. A gente enfrentou ditaduras em períodos parecidos, né? Ditaduras patrocinadas, as mais recentes, pelos Estados Unidos para evitar o comunismo, mas a gente passou por períodos políticos muito parecidos. Então a gente vê que esses países, eles também adotaram esse modelo. Se a gente for olhar os europeus, Portugal e outros países, Portugal chegou perto de 70% de abstenção na última eleição. Então, assim, imagina num país como o Brasil, onde a gente teve 2 impeachments, a gente tem golpe atrás de golpe, tentativa de golpe, a gente teve ditadura militar recente, a gente chegar agora e achar que a gente já está amadurecido o suficiente, isso é outro argumento que realmente parece clichê, mas é um fato. A gente não tem uma democracia amadurecida para abrir mão desse tipo de incentivo, porque isso não passa de um incentivo. Você paga R$3,50 como multa, você tem 60 dias para justificar se não votar, se não justificar são R$3,50, isso é simbólico, isso não é uma penalidade. Tem uma burocracia mínima que você criou para o cidadão. Agora, isso é uma maneira de você estimular a participação dele num momento que é decisivo e também legitimar. É importante legitimar a eleição. É importante mostrar que a maioria participou. Numa democracia que engatinha e que passa por golpe atrás de golpe, o que passou por ditadura recente, a gente não pode ter uma votação inexpressiva como num país europeu. A gente não pode achar que se um político eleito com só 30% de participação eleitoral aqui, ele vai ter sustentação política mais adiante. Não vai, isso vai ser usado contra ele, inclusive. Isso vai trazer também esse problema, essa corrosão da credibilidade do próprio político que foi eleito. Então, eu só vejo efeito colateral. É óbvio que todo mundo gostaria que a gente já fosse uma democracia consolidada, que a gente já tivesse uma consciência política em todas as classes, né? Que as pessoas acham que isso só se atrela aos mais pobres. Na verdade, o mais rico também não votaria se a eleição não fosse obrigatória. Vários não iam deixar de votar. O mais rico ia fazer festinha e o mais pobre ia trabalhar na festa para tentar sobreviver. Se o voto não fosse obrigatório, no dia do voto eles iam usar o feriado só para se divertir e o pobre para trabalhar. Essa é a realidade do Brasil. Então a gente precisa criar um sistema que realmente incentive e leve as pessoas a estarem ali e isso vai fazer com que a gente amadureça. Porque é aquela discussão, é o voto que muda a pessoa ou é a pessoa que muda o voto? É o voto, na cabeça de muitos pensadores, é o voto que transforma o cidadão, não é o cidadão que transforma o voto. É o voto, é o estar na votação, é estar ali na urna que faz com que a pessoa se transforme. É uma maneira de você ajudar a pessoa a se transformar, a entrar mais, a fazer parte da sociedade e a ter essa consciência cívica. Então, o voto é transformador, você precisa ter esse olhar também. Não é papel do voto transformar ninguém, né? Pelo amor de Deus, o voto não tem a obrigação de transformar as pessoas ali, não é um morfador ali que vai transformar a pessoa num Power Ranger democrático e cívico e de repente vai se interessar pela política e vai cobrar os seus representantes. O fato de que você tem um índice de abstenção alto em alguns países que tem o voto facultativo, não demonstra uma falha na obrigatoriedade do voto, demonstra uma falha em quem disputa a eleição e não representou o suficiente aquelas pessoas que foram votar a ponto delas preferirem não ir a escolher essas pessoas que colocaram seu nome à disposição para disputar a eleição. A mesma coisa no Brasil. O cara que precisa trabalhar, o mais pobre que precisa trabalhar no dia da eleição e não quer votar, ele não vota e vai trabalhar. Assim como o mais rico quer fazer festinha e não quer votar, ele faz a festinha e não vai votar. Você só tem uma burocracia que atrapalha a vida das pessoas, quem não quer votar já não vota,
E para mais do que isso, até agora no auxílio emergencial a gente teve um problema, os TRS tiveram que criar uma força-tarefa para regularizar as certidões de quitação eleitoral dessas pessoas mais pobres que foram pedir o auxílio, porque sem a certidão elas não conseguiriam pegar o auxílio emergencial. Ou seja, é gente que não se sentiu representada por ninguém, que não foi votar e que agora, na hora de ter efetivamente um direito do auxílio emergencial, teve que passar por essa burocracia, teve que se expor, teve que ir lá pegar fila, teve que sair de casa, e que, enfim, isso serve tanto para o auxílio emergencial como para concurso, para entrar com ação popular, como para entrar com o impeachment de alguém. Eu não posso entrar se não tiver certidão de quitação eleitoral. Enfim, é um cerceamento de direito, porque eu não exerci um direito. Exercer um direito é uma escolha minha, não é um dever do Estado me educar me obrigando a votar. O Estado, ele cerceia vários direitos. O Estado cria leis o tempo inteiro para cercear direitos e te garantir alguns outros direitos. E isso é um exagero. Não está cerceando, não. Ele está tentando incentivar, sim, o voto, apesar da piadinha do Kim, né? Quando ele não consegue ter um argumento muito lúcido, ele vem com ironia. Foi muito boa a piada do Power Ranger, mas tem, sim, essa discussão do quanto o voto ele é transformador. Quando a pessoa precisa votar, ela precisa se engajar mais, ela precisa entender mais o que está acontecendo em volta dela, ela precisa se informar mais. O voto tem esse caráter. Achar que o voto obrigatório... Não se informa mais coisa nenhuma. Isso é o pensamento elitista, achar que o voto obrigatório só te leva a votar em qualquer um. Não, o voto te transforma, assim. E é transformador, apesar da piada dele. E só para vocês... Pode falar como a nossa democracia está avançada com o voto obrigatório, né, Gu? E a gente está chegando no final, só para mostrar como é que é interessante esse voto não ser obrigatório. O Donald Trump, esses dias, ele falou: o dia que o voto for obrigatório nos Estados Unidos, nunca mais um republicano vai ser eleito para a Casa Branca. Palavras do Trump. Ele sabe que se o voto for obrigatório lá nos Estados Unidos, republicano de extrema direita nenhuma vai ser eleito. Então é interessante elitizar a eleição, é interessante deixar na mão só daqueles que têm condições, têm oportunidades na vida e podem fazer parte do debate político de uma maneira espontânea. É mais interessante, que é quem está na elite, né? Que é quem sempre teve condições melhores do que os outros. É mais fácil deixar a eleição na mão dessa gente. O pobre só vota no cabresto. Não é só pobre, rico também. Obrigado. Rico também, mas tem muito pobre que faz parte da discussão política de maneira espontânea. Mas é interessante a gente ver como um presidente que representa uma grande parcela da elite americana tem essa visão, né? Tem esse mesmo ponto de vista do Kim. E para ele disse que os republicanos não ganhariam mais. Vai, Kim, vamos terminar. Considerações finais aí, semana que vem. Considerar final, assim, do primeiro de uma falácia gigantesca, porque o Trump defendeu tá errado. E o Trump, ele se elegeu justamente com o círculo de blue collar lá, né? Com o trabalhador mesmo do chão de fábrica, né? Ele primeiro que ele falou para a indústria americana, né? Do trabalhador da indústria, e esse trabalhador da indústria virou os votos que geralmente eram estados democratas, né? Então, esse malabarismo aí para falar que é porque o Trump falou, então você tá errado, não sei o quê, é um negócio que não tem fundamento nenhum. E o outro ponto é o fato de que hoje já a abstenção com o voto obrigatório já é de mais pobre, não tem conscientização de mais pobre nenhuma com o voto obrigatório. O cara não vai de um jeito e ponto final. Você só está impondo uma sanção para um cara que já não vai. Na verdade, bom, tá terminando agora, galera, que eu acho, assim, eu não peguei uma pesquisa exata, mas eu creio que eu posso depois pesquisar, e tem um Google que o número de abstenção de votos nulos e brancos é proporcional em todas as esferas sociais. Eu não creio que o pobre seja o que está se sentindo obrigado a votar. Esse tipo de incentivo, que eu nem vejo como obrigação, serve para o rico e para o pobre. Mas que semana que vem vamos fazer com convidado. Vamos trazer uma galera aí também, beleza? Semana que vem, Ringue da Pan vai ter convidado de novo. Não vai ser como obrigação, não. Vai ser com incentivo, que se o cara não quer, a gente convida ele. Muito bom esse incentivo aí. Valeu, Ki.